Olha que coisa, o Toffoli marcou uma acariação entre o Vorcaro e um diretor do Banco Central, hein? Olha que coisa, eu tô falando para vocês que a pressão não é só do lado do Alexandre de Moraes, não. É do lado do Toffoli também. O pessoal tá com essa ideia errada de que não que é o Moraes que tá agindo a favor do Banco Master e coisa e tal. Não, eu acho que o Toffoli tá também, talvez o Toffoli... É o triunvirato, é o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes, são os três que agem juntinhos ali, né? Aí, olha só, o Toffoli marcou uma acariação entre o Vorcaro e um diretor do Banco Central que foi o diretor responsável por barrar a venda do Banco Master, ou quem fez o relatório, depois ele foi votado, tá? Esse relatório ele é votado por todos os diretores do Banco Central e foi aprovado por unanimidade, mas o relatório foi desse cara. E o senhor Ailton de Aquino Santos, ele é o primeiro negro a assumir a diretoria do Banco Central, foi empossado pelo Lula, em 2023 agora, tá? Ele foi o cara que assinou esse relatório, coisa e tal, né? Mas enfim, agora vai ter a criação dele com o Vorcaro. E o Toffoli indicou um juiz de instrução do gabinete dele para acompanhar essa cariação. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo, tá muito estranho isso. Nunca teve esse procedimento na justiça brasileira. Isso não tem lógica nenhuma, essa cariação fora da investigação de um caso que já está decidido, que já está no tribunal. Aí agora decidiram fazer uma cariação, eu não sei para quê, a pedido de quem. De quem foi o pedido dessa cariação? Cadê a coisa? Ah, tá tudo em sigilo. O Toffoli não fala nada, tudo em sigilo no caso do Banco Master. Olha que coisa, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Quero Comer o Peter e ele não deixa, Já Sinto Leite aqui no Rego e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Toffoli marcou uma cariação entre o Vorcaro, o ex-presidente do BRB, e o diretor do Banco Central. Então lembra, o BRB iria comprar o Banco Master, estava tudo certo já, tinham acertado a coisa toda. Era uma operação absurda, porque o Banco Master já estava todo encrencado, todo mundo sabia que ia quebrar, e aí eles estavam fazendo isso para o BRB assumir o risco, assumir o passivo do Banco Master, e o BRB é um banco público, é um banco né, estatal. O prejuízo ficaria para o contribuinte, como tantas vezes acontece aqui no Brasil, né? Só que aí o Banco Central, felizmente, o Banco Central independente, conquista do Jair Bolsonaro tornou o Banco Central independente, o cara foi lá e falou, não, por que o cara pode falar isso? Porque o Banco Central agora é independente. Se fosse na lei anterior, antes do Bolsonaro, se o Lula não gostasse do que o cara decidiu aqui, do que o senhor Ailton decidiu, não gostasse, demitiu o cara. Agora não pode mais demitir, tem mandato. Ele vai até 2027, ele vai ficar no cargo dele até 2027. Não interessa se o Lula gosta dele, se o Lula não gosta dele, não interessa, ele tem mandato próprio para isso. Isso é a independência do Banco Central, né? E aí, ou seja, o Toffoli determinou essa confrontação de versões sem que houvesse a provocação da Polícia Federal, segundo está dizendo aqui. Ou seja, é a coisa mais estranha do mundo. Ou seja, é quase como se fosse o Toffoli que está investigando a coisa, não é a Polícia Federal mais. Mas não, porque quem tem que investigar é a Polícia Federal, é o Ministério Público com a Polícia Federal. Eles que fazem a investigação. Por que o Toffoli resolveu fazer esse troço? A mim parece que é, mais uma vez, uma forma de constranger o Ailton nessa história toda, né? Provavelmente ele é o cara que está sendo pressionado no Banco Central pelo Alexandre de Moraes e por outras figuras, né, e agora ele vai ser chamado nessa cariação aí para falar alguma coisa, não sei o que lá, esperam colocar ele numa saia justa, vai ser tudo em sigilo, ninguém vai ficar sabendo de nada, é lógico, né? E, ou seja, cara, isso está com muita pinta de ser uma pressão enorme em cima do cara para isso, né? Como mostrou o Estadão, Aquino era o diretor do Banco Central mais favorável à operação de venda do Master para o BRB, tá? Enquanto o diretor de organizações do Sistema Financeiro e de Resolução, Renato Dias Gomes, se mostrava resistente. Mas isso era num primeiro momento. Depois, no final das contas, o relatório final foi elaborado pelo Aquino, pelo Ailton, né, Aquino, esse diretor que foi chamado, e foi recomendando o bloqueio da venda do Banco Master pelo BRB, e foi depois votado no plenário, e todo mundo concordou com esse relatório, e daí foi bloqueada a venda do Master ao BRB, né? Então aqui, ó, aí tá explicando aqui que no final de março o BRB fez uma proposta para comprar um pedaço das ações do Master. A compra foi vetada pela cúpula do BC em setembro. Em seguida, o BC decretou a liquidação judicial junto à PF, que apontou indícios de 12,2 bilhões em fraudes no sistema financeiro, né?
Então, ou seja, o que é estranho nessa história aqui é essa tal acareação aqui que não faz sentido nenhum aqui, ó. Essa acareação entre o banqueiro investigado e o diretor do Banco Central, determinada de ofício pelo ministro relator, a ser executada em seu gabinete por um juiz instrutor em pleno feriado judiciário, em sigilo, é sem precedentes na história judicial brasileira e não tem previsão na lei. A finalidade dessa acareação não está tampouco muito clara. Está claro, assim, é pressionar o diretor do Banco Central a admitir que ele estava errado nessa história toda. Eles ainda querem salvar o Banco Master, meu amigo. Vocês estão achando que a essa altura não tem mais salvação o Banco Master. Não, eles ainda querem salvar o Banco Master, é isso que eles estão querendo aqui. O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou a realização de uma cariação do Vorcaro, aqui é o André Marsiglia falando. A audiência foi convocada para a próxima terça-feira, dia 30, véspera, praticamente véspera do ano novo, né? O confronto de versões para executivos e diretores da autarquia será realizado às 14 horas por videoconferência. A criação tem o objetivo de confrontar as versões e esclarecer eventuais divergências sobre a fraude de 12 bilhões na operação de venda do Master para o BRB. Cara, isso é a PF que tinha que fazer, não é o Toffoli que tinha que fazer esse troço. Por que o Toffoli está fazendo isso? O Toffoli está fazendo isso porque o Toffoli quer ajudar também o Banco Master, né? A Polícia Federal deverá acompanhar essa cariação, mas quem vai conduzir a cariação é um juiz do gabinete do Dias Toffoli, que estará presente e fará as perguntas que foram listadas pelo ministro. Ou seja, é como se o Toffoli fosse um investigador agora, ele não é juiz mais. Ele gostou do papel do Alexandre de Moraes e quer virar promotor também, que é ele fazer as perguntas nesse caso. E o Boné, cadê o Boné? O Boné morreu? Ele teve algum problema? Tá de férias o Boné, é isso? Porque, caramba, era o Boné que devia estar fazendo esse negócio, né? O procurador que faz esse tipo de coisa, né? Então que negócio é esse, né? Realmente, cara, isso aqui é pressão, né? E vale a pena lembrar que essa coisa toda tá estranho. Lembra que aqui, ó, agenda de autoridades. Lembra que o dia que o Alexandre de Moraes falou que teve uma reunião com o Galípolo, que tratava da Magnitsky, que não teve nada do Banco Master, foi o mesmo dia que, olha só aqui, ó, Ayrton de Aquino dos Santos, o tal do diretor que assinou o documento, né, que vai estar na cariação. Nesse dia, no dia 14 de agosto, que foi o dia que o Alexandre de Moraes apontou como sendo uma reunião, audiência com Daniel Vorcaro, presidente, e Augusto Lima, CEO do Banco Master em Brasília, para tratar de assuntos institucionais, fechado à imprensa. Ou seja, o cara estava, no dia, ele estava discutindo coisa do Banco Master. Teve alguma coisa, alguma ligação com o Alexandre de Moraes? A gente não sabe. Mas que estava se discutindo o Banco Master naquele dia, lá no Banco Central, estava-se, né? E lembra, essa outra coisa também é tudo isso, né? Esse pessoal está querendo desfazer a coisa toda. Lembra que o ministro do TCU viu indícios de precipitação na liquidação do Master e pediu explicações, e o Banco Central apontou deterioração da liquidez. Mas o mais estranho dessa história é que o TCU é o Tribunal de Contas da União. É um órgão cujo objetivo é fiscalizar o gasto de dinheiro público, né? O governo tende a torrar dinheiro em coisas totalmente inúteis e o TCU que investiga isso daí. Mas aí tem uma coisa estranha, porque o TCU é o Tribunal de Contas da União. Você poderia alegar que o BRB comprar o Banco Master era uma temerariedade para as contas do Distrito Federal, mas não da União, é do Distrito Federal. Então, assim, não deveria ser o TCU não deveria estar envolvido nisso em ponto algum. Por que o ministro do TCU está cobrando explicações do Banco Central e pedindo para desfazer a liquidação do Banco Master? Estão querendo voltar atrás, desfazer a liquidação do Banco Master, meu amigo. Eu não consigo entender, cara. É muita cara de pau desse pessoal, a essa altura, querer desfazer a liquidação do Banco Master. Por quê? Porque ninguém mais confia no Banco Master. Mesmo que eles desfaçam a liquidação agora, o banco vai quebrar em seguida. Você tem alguma dúvida disso? Não tem como as pessoas recuperarem confiança num banco que foi liquidado, depois foi desliquidado na base da interferência política em Brasília. Ninguém tem confiança nesse banco. E se ele vai quebrar logo em seguida, é muito pior, porque aí a quebra pode ser muito mais séria mais adiante, né? Mas não é só isso, não. Existe um outro ponto nessa história. Tem tanta gente preocupada com a quebra do Banco Master que eu começo a ficar me perguntando. Lembra que eu já falei para vocês, né? É uma dúvida que eu tenho. O pessoal está falando que a quebra do Banco Master é 41 bilhões, que está negativo 41 bilhões, mas o pessoal ainda não mostrou os números. O interventor que está lá no Banco Master ainda não mostrou os números reais disso daí. Qual que é o medo que eu tenho, né? Desse buraco ser muito pior, e o pessoal está querendo desfazer a liquidação do Banco Master porque teme que quando terminar a liquidação do Banco Master a coisa vai ser muito pior para o mercado financeiro do que está hoje, tá? Eu não sei não, hein? Vai ser uma coisa feia isso. Eu quero só ver essa turma de Brasília, todo mundo quebrando por lá. Vamos ver o que vai acontecer nessa
oitiva aqui nessa acariação do Toffoli. Cara, esse pessoal tá desesperado. E o Toffoli tá metido nisso até o talo, né? Igualzinho o Alexandre de Moraes, igualzinho o Gilmar Mendes. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.